Você já percebeu que certas histórias se repetem? Que os mesmos personagens aparecem em filmes, livros, mitos, religiões, sempre com roupagens diferentes, mas com a mesma essência? O herói que enfrenta o dragão, o sábio que guia o jovem, o rebelde que desafia o sistema. Isso não é coincidência, é algo muito mais profundo. Carl Jung descobriu que existem padrões universais na psique humana, estruturas mentais que todos nós compartilhamos, independente de cultura, época ou lugar. Ele chamou isso de arquétipos, e ele identificou 12 arquétipos principais que moldam não só as histórias que contamos, mas a forma como vivemos nossas próprias vidas. E aqui está o que a maioria das pessoas não entende. Você não é apenas um arquétipo. Você tem todos eles dentro de você, mas geralmente um ou dois dominam. E quando você entende qual arquétipo está no comando da sua vida, você entende suas motivações, seus medos, seus padrões de comportamento. Você finalmente entende por que você age do jeito que age. Então, neste vídeo, eu vou te explicar os 12 arquétipos de Jung. Como cada um funciona, como eles aparecem na sua vida e, principalmente, como identificar qual está dominando você agora, porque isso pode mudar tudo. Vamos começar. O primeiro arquétipo é o inocente, e todo mundo começa aqui. O inocente é aquela parte de você que acredita que tudo vai dar certo, que confia nas pessoas, que vê o mundo com otimismo e esperança. É a criança que ainda não foi ferida pela vida. O inocente busca a felicidade, segurança e simplicidade. Ele quer voltar para o paraíso, para aquele estado de pureza onde não existe maldade, não existe dor, não existe complicação. E o maior medo do inocente é fazer algo errado, ser punido, ser abandonado. Agora, tem um lado positivo e um lado negativo em cada arquétipo. O lado positivo do inocente é a capacidade de confiar, de ter fé, de ver o bem nas pessoas e nas situações. É aquela pessoa que mantém o otimismo mesmo quando as coisas estão difíceis, que acredita que a bondade vai prevalecer. Mas o lado negativo é a ingenuidade. É a pessoa que se recusa a ver a realidade, que nega os problemas, que vive numa fantasia onde tudo é perfeito e as pessoas são sempre boas. E quando a realidade bate, quando ela é traída ou machucada, ela não sabe como lidar. Ela se sente vítima. Ela não entende como o mundo pode ser tão cruel. Você conhece alguém assim? Aquela pessoa que sempre acredita nas promessas, que sempre dá mais uma chance, que acha que dessa vez vai ser diferente, mesmo quando todo mundo ao redor está vendo sinais de alerta? Isso é o inocente no controle. E olha, não tem nada de errado em ter essa parte em você. Todos nós precisamos do inocente. Ele nos dá esperança, ele nos permite confiar, ele nos mantém abertos para a vida. O problema é quando ele domina completamente, quando você se recusa a crescer, a amadurecer, a ver o mundo como ele realmente é. Jung dizia que a jornada de individuação, a jornada de se tornar quem você realmente é, começa quando você sai do inocente, quando você perde a ingenuidade, mas mantém a esperança, quando você vê a escuridão do mundo, mas escolhe acreditar na luz mesmo assim. O segundo arquétipo é o órfão, que Jung também chamava de cara comum ou pessoa regular. E esse arquétipo surge quando o inocente é ferido, quando você percebe que o mundo não é um lugar seguro, que as pessoas podem te machucar, que você está sozinho. O órfão busca pertencimento. Ele quer fazer parte de algo. Ele quer ser aceito. Ele quer se encaixar. E o maior medo dele é ser abandonado, ser rejeitado, ficar sozinho. Então ele faz de tudo para pertencer. Ele se adapta, ele se molda, ele esconde partes de si mesmo que podem causar rejeição. O lado positivo do órfão é a empatia.
É a capacidade de se conectar com o sofrimento dos outros, de entender que todo mundo está lutando suas próprias batalhas. O órfão é realista. Ele vê o mundo como ele é. Ele não tem ilusões. E isso pode ser uma força. Mas o lado negativo é a vitimização. É a pessoa que se vê como coitada, como alguém que a vida sempre prejudica, que culpa as circunstâncias, que culpa os outros, que nunca assume responsabilidade e que se contenta com a mediocridade, porque acredita que não merece mais. Você já conheceu alguém que vive reclamando que a vida é injusta, que sempre tem uma desculpa para não tentar, que se compara com os outros e sempre se vê como inferior? Isso é o órfão no controle. E muita gente fica presa nesse arquétipo, porque tem um conforto estranho em ser vítima. Você não precisa assumir responsabilidade, você não precisa arriscar, você pode simplesmente culpar o mundo e ficar onde está. Mas Jung sabia que para evoluir, você precisa sair do órfão. Você precisa parar de se ver como vítima e começar a se ver como protagonista da sua própria história. E isso nos leva ao próximo arquétipo. O terceiro arquétipo é o guerreiro, que Jung também chamava de herói. E esse é o arquétipo da ação, da coragem, da determinação. O guerreiro olha para os desafios e diz: eu vou vencer isso. O guerreiro busca provar o seu valor. Ele quer demonstrar força, competência, capacidade. Ele quer conquistar, vencer, superar. E o maior medo dele é a fraqueza. Ser visto como covarde, ser visto como incompetente, falhar. O lado positivo do guerreiro é óbvio. É a coragem de enfrentar os problemas, a disciplina para fazer o que precisa ser feito, a determinação para não desistir. O guerreiro é quem constrói coisas, quem alcança objetivos, quem transforma intenção em ação. Mas o lado negativo é a obsessão com vitória. É a pessoa que vê tudo como competição, que precisa sempre provar que é melhor, que não consegue relaxar, não consegue ser vulnerável, não consegue admitir que precisa de ajuda e que muitas vezes destrói relacionamentos e saúde na busca incansável por conquistas. Você conhece aquele cara que trabalha 80 horas por semana, que não tira férias, que mede seu valor pelos resultados que alcança, que se sente um fracasso se não está constantemente vencendo? Isso é o guerreiro no controle. E olha, nossa sociedade adora o guerreiro. Nós glorificamos a produtividade, o sucesso, a conquista. Mas Jung alertava: o guerreiro sozinho é perigoso, porque ele pode vencer todas as batalhas e ainda assim perder a guerra. Ele pode conquistar o mundo inteiro e perder a si mesmo no processo. O quarto arquétipo é o cuidador, que Jung também chamava de compaixão. E esse é o arquétipo da compaixão, do serviço, do amor incondicional. O cuidador olha para o sofrimento dos outros e sente uma necessidade profunda de ajudar. Ele quer proteger e cuidar dos outros. Ele quer fazer a diferença. Ele quer aliviar a dor. Ele quer ser útil. E o maior medo dele é o egoísmo. Ser visto como insensível, não fazer o suficiente. Você conhece aquela pessoa que está sempre disponível para todo mundo, menos para si mesma? Que não consegue dizer não? Que se sente culpada quando cuida das próprias necessidades? Isso é o cuidador no controle. E aqui está o que Jung entendia. Cuidar dos outros é lindo, mas quando você se perde no processo, quando você não existe mais como indivíduo, isso não é amor, é autodestruição. O verdadeiro cuidador cuida de si mesmo também. Ele entende que não pode dar do vazio. O quinto arquétipo é o explorador, que Jung também chamava de buscador. E esse é o arquétipo da liberdade, da aventura, da descoberta. O explorador não consegue ficar parado. Ele precisa se mover, experimentar, descobrir. E o maior medo dele é ficar preso, ser conformado, viver uma vida que não é a sua. O lado positivo do explorador é a coragem de ser diferente, de seguir o próprio caminho, de questionar as normas,
de buscar significado além do que a sociedade oferece. O explorador é quem traz inovação, quem desafia o status quo, quem mostra que existem outras formas de viver. Mas o lado negativo é a fuga constante. É a pessoa que nunca se compromete com nada, que sempre está procurando a próxima coisa, que abandona relacionamentos, projetos, lugares assim que fica difícil ou entediante, que romantiza a solidão, mas no fundo se sente perdida. Isso é o explorador desequilibrado. Jung sabia que explorar é essencial, mas explorar sem nunca chegar a lugar nenhum é apenas fugir. O verdadeiro explorador eventualmente encontra seu lar, não um lugar físico, mas um lar dentro de si mesmo. E quando isso acontece, ele pode finalmente parar de correr. O sexto arquétipo é o rebelde, que Jung também chamava de fora da lei ou revolucionário. E esse é o arquétipo da ruptura, da transformação radical, da destruição do que não funciona mais. O rebelde busca mudança. Ele olha para o mundo e vê tudo que está errado, tudo que é injusto, tudo que precisa ser destruído e reconstruído. Ele não aceita as coisas como são. Ele desafia a autoridade. Ele quebra as regras. E o maior medo dele é ser impotente, ser controlado, ser domesticado. O lado positivo do rebelde é a capacidade de desafiar sistemas opressivos, de lutar contra injustiças, de não aceitar o inaceitável. O rebelde é quem inicia revoluções, quem questiona poderes estabelecidos, quem abre caminho para mudanças necessárias. Mas o lado negativo é a destruição pela destruição. É a pessoa que se define pela oposição, que é contra tudo, mas não é a favor de nada, que destrói, mas não constrói, que se torna tão obcecada em ser diferente que acaba sendo previsível na sua rebeldia. Você conhece aquela pessoa que sempre tem que fazer o oposto do que todo mundo faz? Que rejeita tudo que é mainstream só porque é mainstream? Que se orgulha de ser contra o sistema, mas não tem nenhuma proposta de como melhorar as coisas? Isso é o rebelde desequilibrado. E Jung entendia que rebeldia tem seu lugar. Às vezes você precisa quebrar estruturas. Às vezes você precisa dizer não. Mas o rebelde maduro não destrói por destruir. Ele destrói o que não serve mais para criar espaço para o novo. Ele é revolucionário com propósito. O sétimo arquétipo é o amante. E não, isso não é só sobre romance. O amante é o arquétipo da paixão, da conexão profunda, da entrega total. É aquela parte de você que quer se fundir com algo ou alguém. O amante busca intimidade e experiência sensorial. Ele quer sentir intensamente. Ele quer conexão genuína. Ele quer beleza, prazer, união. E o maior medo dele é a solidão. Ser não desejado, ser não amado, ficar sozinho. O lado positivo do amante é a capacidade de se entregar completamente, de amar sem reservas, de estar presente, de apreciar a beleza da vida, de criar conexões profundas e significativas. O amante é quem traz paixão, intensidade, vida. Mas o lado negativo é a dependência. É a pessoa que se perde no outro, que não existe sem o objeto do seu amor, que se torna obsessiva, possessiva, sufocante, que faz tudo para manter a conexão, mesmo que isso signifique trair a si mesma. Isso é o amante desequilibrado. E Jung entendia que amar é uma das experiências mais profundas da vida humana. Mas quando você se perde no amor, quando você deixa de ser você para ser parte de outra pessoa, isso não é amor, é fusão, é perda de identidade e, eventualmente, é destruição.
O oitavo arquétipo é o criador, que Jung também chamava de artista. E esse é o arquétipo da imaginação, da inovação, da manifestação. O criador olha para o mundo e vê possibilidades. Ele vê o que ainda não existe, mas poderia existir. O criador quer dar forma à visão. Ele quer criar algo duradouro, algo significativo, algo que expresse sua essência única. E o maior medo dele é a mediocridade. Criar algo sem valor, não realizar seu potencial criativo. O lado positivo do criador é óbvio. É a capacidade de trazer coisas novas ao mundo, de transformar ideias em realidade, de expressar o que está dentro através da arte, da música, da escrita, da construção. O criador é quem enriquece a cultura humana. Mas o lado negativo é o perfeccionismo paralisante. É a pessoa que nunca termina nada porque nunca está bom o suficiente, que tem 1000 projetos começados e nenhum finalizado, que se compara com os grandes mestres e se sente um fracasso, que prefere não criar nada a criar algo imperfeito. Você conhece aquela pessoa que tem ideias incríveis, mas nunca as executa? Que passa mais tempo planejando e pesquisando do que fazendo? Que abandona projetos assim que percebe que não vai ser perfeito? Isso é o criador bloqueado. E Jung entendia que criar é essencial para a psique humana. Todos nós precisamos expressar o que está dentro, mas o criador maduro entende que feito é melhor que perfeito, que criar é um processo que você aprende fazendo, não planejando. O nono arquétipo é o governante, que Jung também chamava de rei ou líder, e esse é o arquétipo do controle, da ordem, da responsabilidade. O governante quer liderar, ele quer assumir responsabilidade, ele quer criar ordem no caos, ele quer que as coisas funcionem. E o maior medo dele é o caos, a perda de controle, a anarquia, ver tudo desmoronar. O lado positivo do governante é a capacidade de organizar, de tomar decisões difíceis, de assumir responsabilidade pelo bem maior. É aquela pessoa que mantém a calma na crise, que toma as rédeas quando ninguém mais sabe o que fazer, que cria sistemas que funcionam. Mas o lado negativo é a tirania. É a pessoa que precisa controlar tudo e todos, que não delega, que não confia, que se torna autoritária, inflexível, dominadora, que confunde liderança com dominação. Você conhece aquele chefe que micromanejeia tudo, que não aceita opiniões diferentes, que precisa que tudo seja feito do jeito dele, que vê qualquer questionamento como ameaça? Isso é o governante desequilibrado. Jung entendia que liderança é necessária. Alguém precisa tomar decisões, alguém precisa assumir responsabilidade. Mas o verdadeiro governante lidera com sabedoria, não com medo. Ele cria ordem sem sufocar liberdade. Ele tem poder, mas não abusa dele. O 11º arquétipo é o mago, que Jung também chamava de transformador. E esse é o arquétipo da mudança profunda, da alquimia, da transformação. O mago entende as leis ocultas do universo. Ele vê conexões que os outros não veem. Ele quer transformação. Ele quer entender como as coisas realmente funcionam. Ele quer dominar as forças invisíveis. Ele quer tornar os sonhos realidade. E o maior medo dele é consequências negativas não intencionais, usar o poder da forma errada, causar dano. O lado positivo do mago é óbvio, é a capacidade de criar mudanças reais, de ver além das aparências, de entender padrões, de facilitar transformações profundas. O mago é o terapeuta que realmente cura, o professor que realmente transforma, o líder que realmente inspira mudança. Mas o lado negativo é a manipulação. É a pessoa que usa seu conhecimento para controlar os outros, que manipula, que engana, que se vende como guru, mas só quer o seu dinheiro,
Isso é o mago sombrio. E Jung era fascinado pelo mago, porque ele próprio era um. Ele entendia as forças profundas da psique. Ele sabia como facilitar transformação. Mas ele também alertou: com grande poder vem grande responsabilidade. O mago precisa ter ética, precisa ter integridade, senão se torna perigoso. O 11º arquétipo é o sábio. E esse é o arquétipo da busca pela verdade, pelo conhecimento, pela compreensão profunda. O sábio quer entender, ele quer saber, ele quer ver a realidade como ela realmente é. O sábio busca verdade e sabedoria. Ele quer compreensão profunda, ele quer clareza, ele quer separar fato de ficção. E o maior medo dele é ser enganado, ser ignorante, viver na ilusão. O lado positivo do sábio é a busca genuína por conhecimento. É aquela pessoa que questiona tudo, que não aceita respostas prontas, que investiga, que analisa, que busca entender profundamente antes de formar opinião. O sábio é quem avança ao conhecimento humano. Mas o lado negativo é a paralisia. O 12º arquétipo é o bobo da corte, que Jung também chamava de palhaço ou trickster. E esse é o arquétipo da espontaneidade, da alegria, do viver o momento presente. O bobo da corte não leva nada muito a sério, especialmente a si mesmo. O bobo da corte busca alegria e diversão. Ele quer aproveitar a vida, ele quer rir, ele quer transformar tudo em brincadeira. E o maior medo dele é o tédio, ser chato, perder a leveza, levar a vida tão a sério que esquece de vivê-la. O lado positivo do bobo da corte é a capacidade de trazer leveza, de não se levar tão a sério, de rir dos próprios erros, de viver no presente, de lembrar que a vida também é para ser aproveitada, não só sobrevivida. O bobo da corte é quem quebra tensões, quem traz perspectiva, quem nos lembra de não nos levarmos tão a sério. Mas o lado negativo é a irresponsabilidade. É a pessoa que transforma tudo em piada porque tem medo de profundidade, que usa o humor como defesa, que não consegue ter conversas sérias, que foge de compromissos e responsabilidades porque a vida é curta demais para ser levada a sério. Você conhece aquela pessoa que não consegue ter uma conversa profunda? Que faz piada de tudo, inclusive das próprias dores? Que parece eternamente adolescente? Que chama qualquer pessoa que leva algo a sério de chata? Isso é o bobo da corte desequilibrado. E aqui está algo interessante que Jung observou. O bobo da corte é muitas vezes o mais sábio de todos, porque ele vê através das máscaras sociais. Ele vê o absurdo da existência humana. Ele entende que muito do que levamos a sério é apenas teatro. Mas quando ele usa essa sabedoria para fugir da vida, ao invés de vivê-la plenamente, ele se perde. Agora, aqui está o que você precisa entender sobre esses 12 arquétipos. Você não era apenas um. Você tem todos eles dentro de você. Todos. O inocente, o órfão, o guerreiro, o cuidador, o explorador, o rebelde, o amante, o criador, o governante, o mago, o sábio, o bobo da corte. Mas geralmente um ou dois dominam. Eles são como lentes através das quais você vê o mundo. E quando você identifica qual arquétipo está no controle, você finalmente entende por que você age do jeito que age. Por que você toma as decisões que toma? Por que você se sente do jeito que se sente?
E aqui está o que Jung descobriu. O problema não é ter um arquétipo dominante. O problema é quando você fica preso nele. Quando você se identifica tanto com um arquétipo que rejeita todos os outros. Porque cada arquétipo tem seus dons e suas limitações. O guerreiro é incrível para conquistar objetivos, mas péssimo em vulnerabilidade e conexão. O cuidador é maravilhoso em nutrir os outros, mas terrível em estabelecer limites. O sábio é excelente em compreensão, mas fraco em ação. O bobo da corte é ótimo em leveza, mas ruim em profundidade. Então a jornada de individuação, que é o processo de se tornar quem você realmente é, não é sobre escolher o arquétipo certo. É sobre integrá-los todos. É sobre desenvolver a flexibilidade de acessar o arquétipo que a situação exige. Às vezes você precisa ser o guerreiro e lutar. Às vezes você precisa ser o cuidador e nutrir. Às vezes você precisa ser o rebelde e desafiar. Às vezes você precisa ser o bobo da corte e rir. A sabedoria está em saber quando usar cada um. E olha, isso não acontece da noite para o dia. Leva tempo, leva autoconhecimento, leva disposição de olhar para si mesmo honestamente e reconhecer não só seus dons, mas também suas limitações. Então, como você começa? Como você identifica seu arquétipo dominante? Primeiro, preste atenção nos seus padrões. Como você reage ao estresse? Quando você está sob pressão, qual arquétipo aparece? O guerreiro que luta? O órfão que se vitimiza? O explorador que foge? O governante que tenta controlar tudo? Segundo, observe suas motivações profundas. O que realmente te move? É provar seu valor como guerreiro? É ser amado como amante? É entender como sábio? É criar como criador? É transformar como mago? Terceiro, identifique seus medos principais. Porque cada arquétipo tem um medo central. O inocente teme fazer algo errado. O órfão teme ser abandonado. O guerreiro teme a fraqueza. O cuidador teme o egoísmo. O explorador teme ficar preso. O rebelde teme ser controlado. O amante teme a solidão. O criador teme a mediocridade. O governante teme o caos. O mago teme consequências negativas. O sábio teme ser enganado. O bobo da corte teme o tédio. Qual desses medos mais ressoa com você? Qual te paralisa? Qual te faz tomar decisões que você depois se arrepende? E aqui está algo crucial. O arquétipo que você mais rejeita, que você mais julga nos outros, é provavelmente o que você mais precisa integrar. Se você despreza o inocente e acha que otimismo é ingenuidade, talvez você precise de mais esperança na sua vida. Se você julga o guerreiro e acha que a ambição é superficial, talvez você precise de mais coragem para lutar pelo que quer. Se você critica o bobo da corte e acha que diversão é perda de tempo, talvez você precise de mais leveza. Jung chamava isso de sombra. As partes de você que você rejeita não desaparecem. Elas vão para o inconsciente e começam a te controlar de lá. E a única forma de se libertar é integrá-las. É reconhecer que você também tem aquilo que você tanto critica nos outros. Então, aqui está o desafio. Nos próximos dias, preste atenção. Observe seus padrões. Observe suas reações. Observe o que te motiva e o que te paralisa. E comece a identificar qual arquétipo está dominando sua vida. E depois pergunte-se: esse arquétipo está me servindo? Ele está me ajudando a viver a vida que eu quero viver? Ou ele está me limitando, me prendendo em padrões que não funcionam mais? Porque a verdade é essa: você não é o seu arquétipo. Você é muito mais que isso.
você tem acesso a todos eles. E quando você desenvolve essa flexibilidade, quando você aprende a dançar entre os arquétipos, você se torna completo, você se torna integrado, você se torna quem você realmente é. E isso é a individuação. Isso é o que Jung dedicou a vida inteira estudando. Não é sobre se encaixar num molde, não é sobre escolher uma identidade fixa, é sobre se tornar fluido, é sobre desenvolver todas as partes de você, é sobre não rejeitar nada do que você é. Porque no final, todos esses arquétipos são você: o herói e o covarde, o sábio e o tolo, o santo e o pecador, todos vivem dentro de você. E quanto mais você tenta negar alguma parte, mais poder ela tem sobre você. Então, aceite, integre, torne-se completo. E deixa nos comentários qual arquétipo você identificou como dominante na sua vida. E qual você percebe que mais rejeita? Porque essa conversa é importante. E talvez sua resposta ajude outra pessoa que está passando pela mesma coisa. Se esse vídeo fez sentido para você, compartilha com alguém que também está nessa jornada de autoconhecimento. Porque quanto mais pessoas entenderem esses padrões, mais consciente a gente se torna coletivamente. E no próximo vídeo, nós vamos mergulhar mais fundo. Vamos falar sobre como integrar os arquétipos que você rejeita, como desenvolver as partes de você que estão adormecidas, como se tornar verdadeiramente completo. Até lá, observe, preste atenção e lembre-se, você não é só um arquétipo, você é todos eles. E quando você entende isso, tudo muda.